É segunda-feira cedo, o dia ainda nem começou direito, mas você já está no mercado, repetindo o mesmo ritual de sempre antes do trabalho. Mesmo corredor, mesmas prateleiras, o mesmo produto que entra na sua cesta toda semana. Você estende a mão, pega a embalagem e, por reflexo, olha o preço. Algo não bate. Você volta o olhar para a etiqueta, pisca, confere o celular, faz a conta mental. Não é engano. Subiu de novo. Pouco, talvez, mas subiu. E esse pouco tem se repetido com frequência incômoda. O dinheiro parece menor, mais leve, mais frágil. Ele escorre pelos dedos dia após dia de forma silenciosa, persistente, quase imperceptível. A inflação rouba seu poder de compra sem pedir licença, sem avisar, sem fazer barulho. Essa cena não é exceção. Ela se repete todos os dias na vida de milhões de pessoas. Você chega ao caixa com itens básicos, nada de exagero, nada supérfluo. Ainda assim, o número que aparece na tela cresce mais rápido do que você esperava. Não houve anúncio oficial. Não apareceu uma manchete gritante dizendo "seu dinheiro agora vale menos". Mesmo assim, algo foi retirado de você. A inflação não chega arrombando portas. Não dispara alarmes. Ela entra devagar, como uma sombra que se alonga ao entardecer. Primeiro no café da manhã, depois no pão, em seguida no transporte, logo no aluguel. Quando você percebe, ela está em tudo. Quem sente primeiro são pessoas comuns como você. O salário entra na conta com o mesmo valor nominal, mas não entrega o mesmo resultado. Antes, ele atravessava o mês com certa dignidade. Hoje, malabarismo virou rotina. Corta um item aqui, adia um plano ali, desiste de algo acolá. Pequenas renúncias diárias vão se acumulando. Na televisão, especialistas falam em termos técnicos, mostram gráficos coloridos, repetem frases como "é passageiro" ou "o mercado está se ajustando". Mas a vida real não funciona em gráficos. O boleto vence amanhã. A geladeira está mais vazia. A decisão dura aparece na sua frente: comprar menos ou abrir mão do essencial. E então surge a pergunta que ecoa, mesmo que ninguém a formule em voz alta: o que está acontecendo com o nosso dinheiro? Inflação, em sua essência, é simples. Não é um monstro abstrato. É a perda gradual do poder de compra. Não significa que tudo fica mais caro por acaso. Significa que o mesmo dinheiro passa a comprar menos coisas do que comprava antes. Essa diferença muda tudo. Ela redefine escolhas, planos e até relações. Imagine que seu dinheiro seja como um balde de água. No início, ele enche um copo inteiro. Com o tempo, alguém começa a jogar areia dentro do balde. O volume total parece o mesmo, mas a quantidade de água diminui. Só quando você tenta beber, percebe que algo está errado. A água não é mais suficiente. A inflação funciona assim. Ela não tira o dinheiro da sua mão, mas corrói o que ele representa. Ou pense em algo ainda mais concreto. Imagine uma feira simples. Existem 10 bananas e 10 pessoas com dinheiro suficiente para comprar uma banana cada. Tudo equilibrado. Agora, de repente, aparecem mais pessoas com dinheiro, ou mais dinheiro nas mãos das mesmas pessoas, mas as bananas continuam sendo apenas 10. O que acontece? Ou o preço sobe, ou alguém sai sem banana. A economia real segue essa lógica básica. Quando há mais dinheiro disputando a mesma quantidade de produtos e serviços, os preços sobem. Não é ideologia, é aritmética. Mas quem coloca esse dinheiro extra em circulação? Em grande parte, governos e bancos centrais. Sempre que uma grande crise surge, o mesmo roteiro entra em cena. Empresas quebram, o desemprego aumenta, o consumo despenca. Para evitar um colapso completo, o Estado entra em ação, injeta dinheiro, amplia gastos, reduz juros, cria estímulos. No curto prazo, isso funciona. Empresas respiram, empregos são preservados, a economia não para totalmente. O problema é que a conta não desaparece, ela apenas é adiada.
Guerras, crises financeiras, pandemias. O padrão se repete. A arrecadação cai, os gastos explodem, déficits crescem, trilhões surgem nos balanços públicos como se fossem criados do nada. Não é mágica, é uma escolha política. O ponto central é que criar dinheiro não cria riqueza real. Não surgem mais alimentos, mais casas, mais energia automaticamente. O que acontece é uma redistribuição silenciosa do poder de compra. E essa redistribuição raramente é justa. Quem se protege primeiro nesse processo? Os grandes agentes do sistema. Bancos, instituições financeiras, grandes empresas e investidores costumam receber esse dinheiro antes. Eles têm acesso ao crédito mais barato, aos programas de estímulo, às oportunidades iniciais. Gastam e investem antes que os preços subam totalmente. Já trabalhadores assalariados, aposentados e pessoas que vivem de renda fixa recebem por último. Quando o dinheiro chega até eles, os preços já se ajustaram para cima. É por isso que a inflação é chamada de imposto invisível. Você paga sem receber boleto, sem autorização, sem perceber claramente o momento em que foi cobrado. Mas o impacto da inflação não é apenas financeiro, ele é psicológico. A inflação muda a forma como as pessoas pensam e sentem. Ela cria uma sensação constante de urgência. Surge a ideia de que é melhor comprar agora, porque amanhã estará mais caro. Poupar parece inútil. Planejar o longo prazo vira um exercício frustrante. As pessoas passam a viver no curto prazo, sempre em alerta. A ansiedade cresce, relacionamentos se tensionam, sonhos são adiados indefinidamente. A inflação corrói não apenas o dinheiro, mas a tranquilidade. Então surge outra dúvida: a inflação é sempre vilã? Nem sempre. Um nível baixo e controlado de inflação é considerado normal em economias modernas. Ela estimula o consumo, evita a estagnação e mantém a engrenagem girando. O problema surge quando ela sai do controle ou se torna persistente demais. Quando os preços começam a mudar rapidamente, dia após dia, hora após hora, o dinheiro perde sua função básica de referência. As pessoas correm para gastar antes que ele vire pó. O planejamento desaparece. A confiança se dissolve. Isso não é teoria distante. Já aconteceu diversas vezes na história. Países inteiros já viram suas moedas se tornarem praticamente inúteis. Pessoas recebiam salários e corriam para o mercado no mesmo dia, antes que os preços fossem remarcados. Não é exagero, é memória histórica. Mas não é preciso chegar à hiperinflação para sofrer. A inflação moderada, porém persistente, é como uma infiltração na parede. Ela não derruba a casa de uma vez, mas apodrece tudo aos poucos. Você trabalha mais, se esforça mais, economiza quando pode e ainda assim sente que não sai do lugar. Essa sensação de esforço sem progresso é profundamente desgastante. Muitos se perguntam se as empresas são as grandes culpadas. Às vezes, há exageros e oportunismo. Isso acontece, mas a história não termina aí. As empresas também enfrentam custos mais altos, energia mais cara, transporte mais caro, matérias-primas mais caras, impostos maiores. Para sobreviver, elas repassam esses custos. A inflação é uma cadeia longa, complexa, interligada. Reduzir tudo à ganância simplifica demais um fenômeno que é estrutural. Outro ponto importante é que a inflação não atinge todos da mesma forma. Quem possui ativos reais, como imóveis, ações ou empresas, costuma se proteger melhor. Esses ativos tendem a acompanhar ou superar a inflação ao longo do tempo. Já quem mantém dinheiro parado ou depende exclusivamente de renda fixa, sente o impacto diretamente. O poder de compra se dissolve. Por isso, novamente, a inflação se comporta como um imposto invisível, regressivo e silencioso. E os juros, onde entram nessa história? Os juros são o principal freio usado para conter a inflação.
Quando os preços sobem demais, os bancos centrais elevam as taxas de juros. O crédito fica mais caro. As pessoas consomem menos, as empresas investem menos, a economia desacelera. Em muitos casos, isso ajuda a controlar os preços, mas o remédio tem efeitos colaterais. Menos investimento significa menos crescimento. Menos crescimento pode significar menos empregos. Encontrar o equilíbrio é um desafio constante. Mas afinal, quais são as causas reais da inflação? Não existe uma resposta única. Às vezes, o problema é excesso de dinheiro. Em outras, é falta de produtos. Pode ser uma crise global, uma guerra que encarece energia e alimentos, uma pandemia que quebra cadeias de produção. Na maioria das vezes, é tudo isso junto. Um conjunto de fatores que se acumulam e se reforçam. Nos últimos anos, a inflação voltou com força em várias partes do mundo. Cadeias globais de produção foram interrompidas. Governos gastaram volumes históricos de dinheiro para sustentar economias fragilizadas. Conflitos pressionaram o preço de energia e alimentos. O resultado aparece no cotidiano. Mercado mais caro, aluguel mais alto, contas básicas assustadoras. Nada disso é coincidência. São consequências. E você está no centro desse processo. Talvez tenha adiado uma viagem, talvez tenha repensado um curso, um projeto, uma mudança de vida, talvez sinta que trabalha mais do que nunca, mas colhe menos. Isso não é um fracasso pessoal, é um contexto econômico que afeta milhões ao mesmo tempo. Entender a inflação não resolve tudo, não faz os preços caírem de imediato, mas muda a forma como você enxerga o próprio dinheiro, muda sua relação com o tempo, com o consumo, com o futuro. Em termos simples, a inflação é a perda do poder de compra. Ela surge quando há mais dinheiro do que produtos, ou quando os custos se espalham em cadeia. Ela corrói salários, molda comportamentos e raramente distribui seus custos de forma justa. Seu nível, sua duração e quem paga o preço final não são acidentes. São resultados de decisões econômicas, políticas e sociais. E então fica a pergunta final. A inflação é inevitável? Talvez em algum grau sim. Mas o quanto ela corrói? Por quanto tempo ela persiste e quem sofre mais com seus efeitos são escolhas humanas, não leis da natureza. No mercado da esquina, a etiqueta muda mais uma vez, em silêncio. Você percebe, suspira e segue em frente. Mas agora você sabe o nome do que está acontecendo. A inflação deixa de ser um fantasma sem forma. O ladrão silencioso ganha contornos claros. Talvez, a partir daqui, você comece a pensar diferente sobre dinheiro, sobre tempo, sobre o futuro incerto que, apesar de tudo, ainda pode ser moldado. A pergunta permanece no ar, incômoda e necessária. Se o dinheiro muda tanto de valor ao longo do tempo, como você se protege de verdade?